Olá pessoal, respondendo aquela dúvida, né, da segunda questão da avaliação, se havia mais de uma alternativa correta aqui nessas alternativas, né? Então, só relembrando a pergunta, o controle de velocidade de um motor, né, esse motor aqui acima, tá? Ele é feito através dessa resistência, tá? Resistência de campo. Ele é um motor com ligação em shunt e ele deu os parâmetros da máquina aqui, né, 50 volts, entre outras coisas, entre as resistências, etc. A tensão induzida e outras coisas. Então ele pergunta aqui o seguinte: se a gente reduzir, na verdade aumentar essa resistência aqui, ó, com aumento, né, com aumento dessa resistência, resistência de campo, o que vai acontecer com a máquina? A velocidade da máquina vai diminuir, a corrente de armadura vai aumentar, o conjugado induzido, que é o torque, né, ele vai diminuir, e a tensão de armadura aumenta. Qual seria dessas alternativas? Então, para isso eu fiz uma simulação, né, a gente já tinha discutido lá e tinha chegado à conclusão de que a corrente de armadura aumenta. Mas como ainda restou dúvida, eu montei essa simulação aqui, tá? Esse software aqui ele se chama Simulink, é uma ferramenta, na verdade, de um software maior chamado MATLAB, tá? Que é esse software aqui, ó, MATLAB, está escrito lá em cima. Então, o que ele traz aqui pra gente? Ele já tem aqui o modelo de um motor, tá? Essa caixinha toda aqui é o modelo do motor. Você pode ver aqui que tem o circuito de armadura, né? Igual a gente desenha lá, com um Azinho de um lado, e o circuito de campo com um F de um lado e F do outro. Então, se a gente der dois cliques aqui nele, ele abre uma janela. Eu escolhi aqui um motor, tá? Nesse caso, um motor de 240 volts, tá? Com essas características ali. E é o seguinte, então a armadura dele eu alimentei com a tensão de 240 volts, tá? Então a armadura está alimentada com 240. O circuito, ele é um circuito shunt, né? Então o mesmo circuito, a mesma tensão que está na armadura é a mesma tensão que vai aqui para como é que é o nome aqui, para o campo, tá? Só que nesse caso a gente tem que variar a resistência, ou seja, vai chegar um momento que a tensão que vai cair sobre a armadura vai ser menor, né? Quando você aumenta a resistência, tem uma queda maior de tensão em cima da resistência e, consequentemente, chega a tensão menor na armadura. Então, por isso eu coloquei uma outra fonte separada aqui, tá? Ela está ajustada para a mesma tensão dessa daqui, tá? Que é o 240 volts, só que depois de alguns segundos, tá? Deixa eu ver quanto tempo de... Esse aqui não é 8, acho que é 8 segundos. Depois de 8 segundos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir essa tensão na armadura, que vai ter o mesmo efeito de aumentar a resistência, tá? E aí o que vai acontecer? Eu coloquei aqui um torque na entrada, tá? Para a máquina ter um pouco de peso, digamos assim. E aí ela vai retornar para a gente os parâmetros que está nesse Mzinho, aqui, nesse bloco M, tá? Que vai ser o quê? Que vai ser a velocidade, né? A corrente de armadura, corrente de campo e o torque, né? Que no caso não vai fazer diferença aqui para a gente não. Então, se a gente rodar essa simulação aqui, ó, então estou rodando ela durante 10 segundos. E no oitavo segundo, né, a gente vai colocar... Deixa eu aumentar esse tempo aqui, né, botar 15 aqui. Só para dar tempo de estabilizar ali, 15. Tá? Vou rodar de novo a simulação. Pronto, eu vou clicar aqui nesse osciloscópio, tá? Esse bichinho aqui é um osciloscópio. E ele vai mostrar pra gente, ó. Então aqui a tensão de campo, tá? Veja que ela vem aqui no valor de 240 constante, chega lá na frente, eu diminuí aqui para 100 volts, tá? Escrito aqui, bem pequenininho no canto, 100 volts. Ou seja, é como se eu estivesse aumentando aquela resistência lá de armadura, tá? Armadura não, resistência de campo, tá? Quando a gente aumenta a resistência, vamos observar aqui a velocidade, o que aconteceu com a velocidade. Nesse mesmo instante aqui que aumentou a resistência, o que aconteceu com a velocidade? Ela aumentou, tá? Você vê aqui que o gráfico está crescendo, tá? Ou seja, a velocidade está aumentando. Então, se a gente olhar ali a primeira alternativa, né? A primeira alternativa dizia a velocidade da máquina diminui. Então é falso, porque a gente está vendo aqui, né, nessa simulação que ele está aumentando. E os motivos a gente discutiu lá na sala, né? Que o enfraquecimento lá do campo ele resulta no aumento da velocidade. A segunda alternativa que ele pergunta é o seguinte: a corrente de armadura aumenta. Então vamos ver a corrente de armadura. Aqui embaixo está a corrente de armadura. Veja que no oitavo segundo aqui, ó, quando houve o aumento da resistência, a corrente aumentou, tá? Ela aumentou, tentou ir para um valorzinho mais elevado, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Tentou ir para um valorzinho um pouco mais elevado e depois ela tentou estabilizar, mas o resultado é que ela ficou no valor maior, tá?
ela vai estabilizar em torno de um valor maior do que estava antes. Então a corrente aumentou. Então essa letra B aqui é correta, tá? Vamos ver o restante aqui, ó. O conjugado induzido diminui, ou seja, o torque. Será que o torque diminui? Era a dúvida que a gente tinha lá. Então o torque está aqui embaixo nesse gráfico, ó. Então o torque aqui ele vem constante, tá? Aí quando a gente diminui, aumenta a resistência, né? O que acontece? O torque aumenta também, ó. O torque também está aumentando e o torque aumenta justamente de forma análoga aqui à corrente, né? Da armadura, tá? Então o torque, lembra que o torque tem essa relação que o torque é igual a K vezes o fluxo vezes a corrente da armadura, tá? Então ele tem a mesma característica. E por fim ele pergunta o que? Que ele fala sobre a tensão de armadura. A tensão de armadura aumenta. No caso a tensão de armadura não aumenta, por quê? Porque está ligado em paralelo, né? Cadê o circuitinho? Tá aqui, como está ligado em paralelo, a mesma tensão que está alimentando aqui esse ramo do circuito continua alimentando lá a armadura. Então ele não vai aumentar porque você variou lá aquele outro ramo, tá? Pode ver por aqui também, ó, que a tensão aqui ficou constante, né? Nossa tensão que está alimentando a armadura está aqui, ó, fixa, tá? E a tensão que está alimentando o campo, né, que variou com a resistência, ela está ligada aqui independente da de cá. Então não tem por que dizer que essa daqui vai aumentar ou que ela vai diminuir, tá? Ela vai permanecer constante, a tensão que alimenta a armadura. Deixa eu ver se tinha algum outro gráfico ali. E aqui eu coloquei ainda o gráfico de corrente de armadura, né? Só mostrando a corrente diminuindo, né? Quando a gente aumenta a resistência, a corrente na armadura diminui. Então essa dúvida foi boa pelo seguinte, pelo menos a gente teve a oportunidade aqui de apresentar para vocês a simulação, tá? Eu não tinha nem lembrado disso durante a preparação das aulas, que a gente poderia fazer a simulação. Então, inclusive, os próximos conteúdos eu vou trazer também a simulação dos próximos motores aí que a gente vai ver, tá? Então é isso. Então, só recapitulando, então, a alternativa correta realmente é a corrente de armadura aumenta, né? E alguém até argumentou lá na sala, né? Se a velocidade aumenta, tá? A corrente também deve aumentar, tá? Então é isso. Valeu e até a próxima.